Após 21 dias morta, ela retorna da EQM e revela o segredo oculto do paraíso. Sofia estava lá, ou quase não estava. 21 dias presa num silêncio total entre a vida e a morte. Quando finalmente abriu os olhos, tudo parecia errado. O quarto branco do hospital, o cheiro de remédio, o som distante das máquinas. Nada fazia sentido. Fora do corpo, ela viu um lugar impossível. Um céu alaranjado com montanhas que brilhavam como vidro partido. Vozes que sussurravam segredos nas sombras. Fragmentos de memórias que não eram dela, mas que estavam gravados na sua mente como uma tatuagem dolorida. Ela voltou para Monte Verde, aquela cidade pequena encravada no meio das florestas, onde o ar é pesado e o silêncio ás. Vezes corta os pulmões. Sofia tentou retomar sua vida normal, mas cada passo parecia puxá-la para um abismo. Na casa antiga, onde cresceu, a mãe Helena era um misto de calor e gelo. Abraços que confortavam, olhares que fugiam. Algo escuro pairava entre elas. Ricardo, amigo de infância, reapareceu como uma sombra crescente. Ele falava com voz firme, cheia de urgência, sobre um mundo que ninguém ousava tocar, o que acontece depois da morte. Sofia sentia a tensão vibrar como um fio partido entre os dois. Ricardo dizia que existiam verdades que a família escondia, que o paraíso prometido podia ser uma prisão, um lugar onde almas se perdem e dores se multiplicam. Ela sentia o coração latejando, o peito apertado, como se algo corroesse seu interior. Era difícil distinguir entre realidade e coisa do outro mundo. Visões vinham à noite. Rostos distorcidos, sussurros em línguas que ninguém entendia. Uma luz fria que invadia os sonhos. Às vezes, tinha a impressão de que um poder estranho, misterioso e alheio, observava sua fragilidade, testava sua fé, jogava com os seus medos mais profundos. Uma tarde, uma carta chegou. Simples, envelhecida, sem remetente, com a caligrafia de Ricardo. As palavras eram enigmáticas. O que está além não é o que você pensa. Proteja sua alma, Sofia. Eles estão olhando. A carta fez suas mãos tremerem. Naquele momento, tudo o que ela achava entender sobre sua família desmoronou. Cada segredo escondido atrás das risadas, cada palavra não dita na mesa do jantar, virou uma faca, afiada contra sua mente. Sofia olhou pela janela. As árvores balançavam como se guardassem um segredo antigo e sombrio. A dor da descoberta esmagava seu peito. A vontade de correr, de fugir, brigava com a necessidade de cuidar daquelas pessoas que amava, mesmo que elas vivessem à sombra do medo e da mentira. E ali, naquela pequena casa em Monte Verde, onde o paraíso parecia feito de montanhas e silêncio, ela soube, a verdade que carregava era pesada demais para ser esquecida. Será que ousaria sacrificar sua felicidade para manter o segredo? Para proteger sua família das sombras que espreitavam? Enquanto uma presença invisível se aproximava devagar, como um espectro preso ao passado, Sofia sentiu o gosto amargo do mistério e da dúvida escorrer pela garganta. O que viria a seguir era impossível de prever, mas uma coisa era certa: nada seria igual. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia respirou fundo, sentindo o peso da carta ainda em suas mãos. O que estava além não era o que pensava. Proteger sua alma. As palavras ecoavam na sua mente, enquanto sua visão vagava pelas árvores lá fora. Um estrondo cortou o silêncio repentino, como um trovão. Ela se virou, assustada. O barulho vinha da sala, uma porta batendo. Desceu as escadas às pressas, o coração disparado. Aquele som não era normal. Ao abrir a porta do quarto da mãe, um pedido de socorro quase morreu em sua garganta. Helena estava lá, imóvel, com uma expressão de terror estampada no rosto. Sofia se aproximou, a cada passo sentindo a umidade do medo nas palmas das mãos. Mãe, o que aconteceu? A voz saiu baixa e trêmula. Helena não respondeu. Em vez disso, seus olhos fixavam um ponto atrás de Sofia. Um arrepio percorreu a espinha da jovem. Virou-se rapidamente e a sensação de vazio aumentou quando viu Ricardo na entrada, pálido e com os lábios ressecados. Havia algo de errado, muito errado. Ele veio, Ricardo murmurou, a voz falhando. Sofia, você precisa sair daqui, agora. Do que você está falando? Sofia insistiu, a confusão a consumindo. Mas antes que ele pudesse explicar, um grito agudo ecoou pelo ar. Um grito vindo da cozinha. Fazia gelar o sangue nas veias. Sofia e Ricardo correram para lá, seguidos de Helena, que parecia instintivamente buscar alguma saída. Quando chegaram, a cena que encontraram parecia saída de um pesadelo. Uma das prateleiras estava derrubada, os objetos espalhados pelo chão. No centro, uma sombra se contorcia, indistinta e escura, quase como se estivesse viva, se movendo de um jeito que desafiava a lógica. A energia no ar mudava, como se algo estivesse sendo puxado de volta ao mundo, de onde nunca deveria ter saído. Sofia! Ricardo gritou, apontando. É ele, é aquele que você viu, aquele que está me seguindo. Um arrepio gelado subiu pela nuca de Sofia. Tudo à sua volta parecia desintegrar. O chão tremia e a sombra começou a se contorcer em uma forma conhecida. Era um rosto, o rosto de alguém que ela conhecia. Mãe, Sofia sussurrou, seu coração batendo forte. Mãe, o que está acontecendo? Helena recuou, seus olhos arregalados em choque. Sofia, isso não é possível. Isso não pode ser. E então, em uma fração de segundo, a sombra se solidificou, revelando uma figura familiar. Era Ricardo, mas algo estava absolutamente errado. Os olhos dele eram fundos, vazios, e o sorriso que se formou em seu rosto estava longe de ser reconfortante. Você não deveria ter voltado, Sofia. A voz dele era um sussurro gelado, como se a essência dele tivesse mudado, como se ele não fosse mais o amigo que ela conhecia, mas algo que se alimentava de segredos e medos. Sofia sentiu a realidade se despedaçar. Aquele era um lado de Ricardo que ela nunca havia visto. O que você fez? Ela perguntou, a voz presa pela dor e pelo terror. Ele apenas sorriu, um sorriso que parecia conhecer todos os seus segredos e medos. E num movimento brusco, as luzes começaram a piscar, transformando a cozinha em um mosaico de sombras. O ar ficou denso e opressivo, e em meio ao caos, Sofia percebeu. Helena não estava apenas assustada, ela estava aterrorizada, e não apenas pelo que estava acontecendo. A verdade que ela ocultou por tantos anos, estava prestes a se manifestar de maneira devastadora. O chão sob seus pés tremeu,
e Sofia sentiu que o espaço ao redor não era mais seguro. Mãe, o que você esconde? A pergunta brotou dela, como um grito desesperado no meio do horror iminente. Helena virou-se, os olhos cheios de lágrimas e arrependimento. Sofia é muito mais complicado do que você imagina. E então, tudo apagou. Uma escuridão avassaladora engoliu a cozinha. E antes que pudesse entender o que estava acontecendo, uma atmosfera estranha a cercou. Um eco distante ressoou. A voz de Ricardo, agora ressoando como um alerta, cortava o silêncio. A escolha está em suas mãos, Sofia. Enquanto a escuridão a envolvia, na mente de Sofia, uma verdade impactante começou a emergir. E com ela, a certeza de que tudo, absolutamente tudo, estava prestes a mudar. A escuridão era opressora, como se estivesse viva, envolvendo Sofia em um abraço gelado. O eco da voz de Ricardo reverberava em sua mente, a urgência da situação pedindo ação. Com um movimento cauteloso, ela olhou para a imagem distorcida de Ricardo à sua frente. O rosto que ela conhecia, agora tomando um semblante grotesco. O vazio em seus olhos a paralisava. Mãe, o que está acontecendo? Sofia repetiu, a voz agora mais firme. Helena, com as lágrimas escorrendo, parecia se desfazer em frações de segundo, como se estivesse sendo puxada para baixo por um peso invisível. O tempo parecia escorregar, e foi nesse instante que uma explosão de luz iluminou a cozinha. Sofrendo um clarão, a sombra distorcida se foi, e tudo ficou em silêncio. Um silêncio quase palpável, como se o ar houvesse se espremido em uma bolha, e agora estivesse à beira de estourar. Então, de repente, surgiu uma figura. A mulher que Sofia nunca pensou ver de novo. Era Clara, sua irmã mais velha, que todos acreditavam ter morrido anos atrás em um acidente trágico. Ela apareceu. Do nada, com cabelos desgrenhados e olhos perdidos. A atmosfera estava carregada de tensão, quando Clara olhou de um rosto ao outro, a expressão de horror em seu semblante. Mãe, Sofia. A voz de Clara era um sussurro frágil. Vocês não estão seguras. Ele está aqui. As palavras voaram como uma flecha, atingindo o centro do coração de Sofia. Helena, agora pálida como um fantasma, gritou. Não! O que você fez, Clara? Eu fiz o que era certo. O desespero envolvia suas palavras, e sofregamente ela se virou para a filha. Você não pode acreditar nela. O que aconteceu foi um acidente. Eu protegi vocês. Sofia estava em choque. Protegeu? Você nos protegeu de quem? O que está acontecendo, mãe? O nó na garganta crescia, a cada resposta evasiva. Clara, de olhos suplicantes, começou a falar rápido. Ela esconde a verdade sobre você, sobre mim, sobre nós. A nossa família não é quem você pensa, Sofia. Nós somos diferentes. A declaração pairou no ar como um trovão. A sensação de caos interior quase a encolheu em um canto. A realidade que conhecia estava se desmoronando, e cada palavra continuava a cavar mais fundo em sua mente. O que Clara falou soava errado, mas a urgência de suas palavras a chamava. Diferentes como? Sofia perguntou, a voz tremendo entre a confusão e a raiva. Ela fez um pacto. Clara começou, mas Helena rapidamente interrompeu, seu rosto distorcido de pânico. Cale-se, Clara. Você não sabe do que está falando. Você não sabe. A verdade é perigosa demais. Mas você precisa saber, Sofia. Essa sombra que você viu não é só uma sombra. É ela. Ela está tentando nos pegar. Clara olhou diretamente nos olhos de Sofia, implorando. Uma explosão de raiva e confusão misturou-se com a sensação de traição. O calor subindo entre elas tornou-se palpável,
O tempo não parou, mas tudo parecia lento, como uma cena de um filme, onde a vida real estava à beira de se transformar em algo que não fazia sentido. Mãe, o que você escondeu? O que você fez com Clara? A pergunta brotou como um grito desesperado, clareando a confusão no ambiente. A tensão na cozinha era quase insuportável. Helena engoliu em seco, a respiração curta, e uma sombra de incerteza cruzou o seu rosto. Eu fiz o que era necessário para nos proteger de algo mais sombrio. Nós não podemos deixar que a verdade vença. Foi nesse momento que o espírito de Ricardo, agora completamente distorcido, ressurgiu, sua forma evaporando no ar como fumo. Mas antes que se dissipasse por completo, ele olhou nos olhos de Sofia e disse: "A escolha está em suas mãos, mas a consequência é sua." E tudo caiu na escuridão novamente. A verdade tangível, mas nunca revelada. A partir daí, Sofia, com o coração batendo forte, sabia que o que estava por vir era muito mais do que qualquer um poderia ter imaginado. Uma escolha estava diante dela: a verdade eterna ou as sombras do seu passado. Nada seria como antes. A escuridão era opressora, como se estivesse viva, envolvendo Sofia em um abraço gelado. O eco da voz de Ricardo reverberava em sua mente, a urgência da situação pedindo ação. Com um movimento cauteloso, ela olhou para a imagem distorcida de Ricardo à sua frente, o rosto que ela conhecia agora tomando um semblante grotesco. O vazio em seus olhos a paralisava. "Mãe, o que está acontecendo?" Sofia repetiu, a voz agora mais firme. Helena, com as lágrimas escorrendo, parecia se desfazer em frações de segundo, como se estivesse sendo puxada para baixo por um peso invisível. O tempo parecia escorregar, e foi nesse instante que uma explosão de luz iluminou a cozinha. Sofrendo um clarão, a sombra distorcida se foi, e tudo ficou em silêncio. Um silêncio quase palpável, como se o ar houvesse se espremido em uma bolha e agora estivesse à beira de estourar. Então, de repente, surgiu uma figura. A mulher que Sofia nunca pensou ver de novo. Era Clara, sua irmã mais velha, que todos acreditavam ter morrido anos atrás em um acidente trágico. Ela apareceu do nada, com cabelos desgrenhados e olhos perdidos. A atmosfera estava carregada de tensão quando Clara olhou de um rosto ao outro, a expressão de horror em seu semblante. "Mãe, Sofia", a voz de Clara era um sussurro frágil. "Vocês não estão seguras. Ele está aqui." As palavras voaram como uma flecha, atingindo o centro do coração de Sofia. Helena, agora pálida como um fantasma, gritou: "Não! O que você fez, Clara? Eu fiz." O que era certo. O desespero envolvia suas palavras e sofregamente ela se virou para a filha. "Você não pode acreditar nela. O que aconteceu foi um acidente. Eu protegi vocês." Sofia estava em choque. "Protegeu? Você nos protegeu de quem? O que está acontecendo, mãe?" O nó na garganta crescia a cada resposta evasiva. Clara, de olhos suplicantes, começou a falar rápido. "Ela esconde a verdade sobre você, sobre mim, sobre nós. A nossa família não é quem você pensa, Sofia. Nós somos diferentes." A declaração pairou no ar como um trovão. A sensação de caos interior quase a encolheu em um canto. A realidade que conhecia estava se desmoronando, e cada palavra continuava a cavar mais fundo em sua mente. O que Clara falou soava errado, mas a urgência de suas palavras a chamava. "Diferentes como?" Sofia perguntou, a voz tremendo entre a confusão e a raiva. "Ela fez um pacto", Clara começou,
Mas Helena rapidamente interrompeu, seu rosto distorcido de pânico. Cale-se, Clara. Você não sabe do que está falando. Você não sabe. A verdade é perigosa demais. Nesse momento, o espírito de Ricardo, agora completamente distorcido, ressurgiu, sua forma evaporando no ar como fumo. Mas, antes que se dissipasse por completo, ele olhou nos olhos de Sofia e disse: a escolha está em suas mãos, mas a consequência é sua. A cozinha ficou em um silêncio mortal, e então um estrondo. A porta da sala se abriu com um impacto violento. Um vento gelado varreu o ambiente. Sofia e sua mãe se viraram com o coração na garganta. Algo ou alguém estava ali, e a tensão palpável transformou-se em pânico. A figura emergiu da escuridão, uma silhueta alta. Sofia reconheceu a postura familiar. Não, não pode ser, sussurrou, sentindo o mundo ao redor girar. Era o pai delas, Daniel, que todos acreditavam ter desaparecido sem deixar rastros há anos. Surpresa, meninas, ele disse, com um sorriso que parecia desconcertante. Eu estava esperando o momento certo para voltar. O impacto das palavras caiu como uma bomba. Daniel não era apenas um pai perdido. Ele tinha desaparecido no meio de uma tempestade de segredos e mentiras. Qual era a verdade por trás daquela família que agora parecia uma tapeçaria de horror? Helena o olhou com uma mistura de amor e repulsa. Daniel, como você pôde? Você não devia estar aqui. Ele avançou, o olhar fixo em Sofia. Eu voltei para protegê-las. O que fizeram para nós é maior do que vocês imaginam. A sombra é só o começo. A cabeça de Sofia girava. A cada palavra, ela sentia os laços que a uniam à sua família se desintegrando. O que mais havia sido escondido? E por que, em vez de proteção, tudo se parecia com uma armadilha? A tensão crescia como uma tempestade prestes a explodir. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo ressoou além da casa. Vidros se quebraram. E em um relance, uma sombra imensa passou pela janela. Olhos negros como carvão a observaram, aguardando. Cada fibra do corpo de Sofia gritava para correr. A sombra tá vindo. Vocês não podem ficar aqui. Daniel alertou, e um brilho de alguém que havia estado muito tempo perdido surgiu em seu olhar. Sofia mal conseguia respirar. Uma escolha estava sendo forçada sobre ela, e ao mesmo tempo a pergunta ecoava em sua mente. Qual era a verdadeira natureza de sua família? Era tudo uma questão de proteção ou um jogo de sombras? Enquanto o medo se instalava entre eles. Ela sabia que o futuro se tornara um abismo sem fundo, e a próxima escolha poderia ser a mais perigosa de todas. A cozinha ficou envolta em silêncio mortal, enquanto a figura familiar de Daniel se movia lentamente em direção a elas. O medo cravava-se no peito de Sofia, como um punhal. Surpresa, meninas, ele disse. Mas a voz dele parecia ecoar por um abismo. Mãe, ele... Como assim? Sofia gaguejou, o mundo começando a rodar ao seu redor. A revelação de Daniel era um peso insuportável, como se o ar estivesse se esgotando. Clara, olhando para o pai, estava tão paralisada quanto Sofia. Helena, por sua vez, estava pálida, seu olhar cheio de horror, enquanto tentava encontrar palavras. Daniel, você não deveria estar aqui. O desespero na voz de Helena fez Sofia sentir um nó se formar na garganta. Você não pode nos proteger. Não desde que... Silêncio! Daniel gritou, e a cozinha tremeu com a força de sua voz. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo, antes de abrir novamente, olhando diretamente para Sofia. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Vocês
Nós estamos em perigo real. Mais um estrondo ecoou, e um vento gélido atravessou a sala, agitava os cortinados e fazia os objetos tremerem. O que está acontecendo? Sofia perguntou, o coração batendo cada vez mais rápido. Nós fomos enganados, todos nós. O que você viu na sombra, Sofia, não é apenas o espírito. É uma entidade que se alimenta da nossa dor. Meu retorno não era apenas para protegê-las, mas uma advertência. Daniel disse, sua voz soando estranha, quase distante. Um aviso do quê? Clara perguntou, com os olhos marejados de lágrimas. Do pacto que sua mãe fez, Daniel respondeu, e o impacto das palavras caiu como uma bomba. Mãe, o que você fez? Sofia olhou para Helena, as emoções em conflito em seu peito. O medo e a traição se misturavam. A verdade é que eu fiz o que tinha que ser feito para salvar sua irmã. Helena começou, mas a voz dela falhava. Salvar-me de quê? Clara tornou-se firme, a determinação substituindo a vulnerabilidade em seu olhar perdido. Do que aconteceu naquela noite? Helena hesitou. Eu não queria que nossa família fosse destruída. Havia uma escolha a ser feita, e eu aceitei um pacto para manter a escuridão longe de vocês, longe de mim. Sofia piscou com a cabeça girando. Mas o que isso significa? A verdade era que você nunca foi sincera conosco? Que Clara não foi um acidente, mas um resultado de algo que você fez? Sim. Daniel interveio, quase desesperado. O acidente não foi um acidente. Era um ritual, um sacrifício que Helena fez para proteger vocês de algo muito maior. O chão parecia desabar sob os pés de Sofia. Ela mal conseguia processar. O que Clara tinha se tornado. O que Daniel diz que realmente aconteceu. Um silêncio pesado caiu, quebrado somente pelo som distante de alguns vidros estourando lá fora. Como se a casa estivesse reagindo à verdade que emergia. E então, como se respondendo a esse caos, a sombra que antes o cercava começou a se formar novamente na porta da cozinha. Uma figura alta, envolta em escuridão, parecia estar à espreita. Ele voltou, sussurrou Clara. Seu rosto pálido. Eu sinto. Corram! Daniel gritou. Mas antes que pudessem se mover, a figura avançou, trazendo com ela uma onda de frio. Com um movimento violento, a forma nebulosa começou a se solidificar, revelando um rosto distorcido. Era o rosto de alguém familiar, alguém que todos pensavam estar perdido para sempre. Vamos descobrir o que vem a seguir, a sombra sussurrou, e com isso Sofia não tinha dúvida. A verdade que sua família escondia era um abismo profundo, com segredos que poderiam destruir tudo. É hora de enfrentar o que você ignorou, Sofia. A voz ecoou e o medo tomou conta. E em meio à confusão, Sofia percebeu que talvez a escolha não fosse apenas dela. O que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria todo o curso de suas vidas. E ela não tinha ideia de como sair daquele pesadelo. A cozinha ficou envolta em silêncio mortal, enquanto a figura familiar de Daniel se movia lentamente em direção a elas. O medo cravava-se no peito de Sofia como um punhal. Surpresa, meninas! Ele disse, mas a voz parecia copiar por um abismo. Mãe, como assim? Sofia gaguejou, o mundo começando a rodar ao seu redor. A revelação de Daniel era um peso insuportável, como se o ar estivesse se esgotando. Clara, olhando para o pai, estava tão paralisada quanto Sofia. Helena, por sua vez, estava pálida, seu olhar cheio de horror, enquanto tentava encontrar palavras. Daniel, você não deveria estar aqui. O desespero na voz de Helena fez Sofia sentir um nó se formar na garganta.
Você não pode nos proteger, não desde que... Silêncio! Daniel gritou, e a cozinha tremeu com a força de sua voz. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo, antes de abri-los novamente, olhando diretamente para Sofia. A verdade é muito mais complicada do que você imagina. Nós estamos em perigo real. Mais um estrondo ecoou, e um vento gélido atravessou a sala, agitando os cortinados e fazendo os objetos tremerem. O que está acontecendo? Sofia perguntou, o coração batendo cada vez mais rápido. Nós fomos enganados. Todos nós. O que você viu na sombra, Sofia, não é apenas um espírito. É uma entidade que se alimenta da nossa dor. Meu retorno não era apenas para protegê-las, mas... Uma advertência, Daniel disse, sua voz soando estranha, quase distante. Um aviso do quê? Clara perguntou, com os olhos marejados de lágrimas. Do pacto que sua mãe fez, Daniel respondeu, e o impacto das palavras caiu como uma bomba. Mãe, o que você fez? Sofia olhou para Helena, as emoções em conflito em seu peito. O medo e a traição se misturavam. A verdade é que eu fiz o que tinha que ser feito para salvar sua irmã. Helena começou, mas a voz dela falhava. Salvar-me de quê? Clara tornou-se firme, a determinação substituindo a vulnerabilidade em seu olhar. Do que aconteceu naquela noite? Helena hesitou. Eu não queria que nossa família fosse destruída. Havia uma escolha a ser feita, e eu aceitei um. Pacto para manter a escuridão longe de vocês, longe de mim. Sofia piscou, com a cabeça girando. Mas o que isso significa? A verdade era que você nunca foi sincera conosco? Que Clara não foi um acidente, mas um resultado de algo que você fez? Sim, Daniel interveio, quase desesperado. O acidente não foi um acidente. Era um ritual. Um sacrifício que Helena fez para proteger vocês de algo muito maior. O chão parecia desabar sob os pés de Sofia. A cada palavra, sua realidade se fragmentava. E então, em um movimento rápido, a sombra que antes o cercava começou a se formar novamente na porta da cozinha. Uma figura alta, envolta em escuridão, parecia à espreita. Ele voltou. Sussurrou Clara, seu rosto pálido. Eu sinto. Corram! Daniel gritou. Mas antes que pudessem se mover, a figura avançou, trazendo com ela uma onda de frio penetrante. Com um movimento violento, a forma nebulosa começou a se solidificar, revelando um rosto distorcido e conhecido. Sofia cedeu a um grito abafado, enquanto reconhecia a figura horrenda à sua frente. Ricardo, ela gritou, o peso da realidade a atingindo como uma maré. Mas então, algo mudou nos olhos dele. Uma luz estranha tomou conta. Vocês não entenderam, ele sussurrou com uma voz sedutora que não lhe era familiar. Hoje tudo se resolve, e ao mesmo tempo, todos na sala sentiram a pressão se intensificar, como se um peso invisível os oprimisse. Sofia, assustada, olhou para a mãe e depois para Clara. Ele não é o Ricardo que conhecemos. Nesse instante, um brilho frio iluminou o ambiente, revelando mais figuras surgindo nas sombras. Eram rostos familiares, mas deformados, entre eles o de amigos e até vizinhos da cidade. Eles não estavam ali para ajudar. Vocês não têm ideia do que realmente aconteceu, uma das sombras disse. E Sofia sentiu seu estômago revirar. Essa família, essas mentiras, tudo isso sempre esteve destinado a acontecer. Sofia e Clara trocaram olhares de confusão e medo. O que você quer dizer? Clara perguntou, tentando reunir coragem. Chegou a hora de descobrir quem somos de verdade. A sombra de Ricardo sussurrou, se aproximando. E as consequências de nossos pactos.
Enquanto as figuras se aproximavam, Sofia sentiu a verdade escorregar por entre seus dedos. O que descobririam naquele instante poderia destruir tudo. E a hora da escolha estava prestes a chegar, mais imprevisível e aterrorizante do que jamais imaginaram. A escuridão ao redor estava viva, e o único caminho que restava agora era encarar não só os demônios externos, mas os próprios segredos enterrados nas profundezas de suas almas. A sombra se solidificou, e a figura de Ricardo começou a ganhar uma forma grotesca, uma versão distorcida de quem ele foi. Os olhos dele refletiam um vazio que enviava um frio arrepiante pela espinha de Sofia. Sentiu que o chão sob seus pés era um terreno instável, ameaçando desabar a qualquer momento. Ricardo, ela sussurrou, incapaz de processar. Isso não era só um retorno, era uma transformação em algo aterrorizante. O que antes era um amigo agora parecia ser um carregador de segredos obscuros. Papéis de luz e treva se misturavam, dando vida a um pesadelo de cada vez mais insustentável. Uma energia densa invadia a cozinha. "O que você quer?" Sua voz tremia, quase sufocada pelo pânico. Clara, ao seu lado, se segurava como se sua proximidade fosse um abrigo. Helena parou, pálida, em um estado de choque que parecia congelar o tempo ao redor delas. Ricardo sorriu. Mas não era um sorriso amigo. A forma dele pulsava com uma intensidade inumana. "As verdades que vocês nunca souberam vão ser reveladas agora. A verdade que sua mãe escondeu é muito mais sombria." Sofia olhou para Helena. "O que ele quer dizer com isso?" O olhar de sua mãe estava perdido em um abismo de medo, mas também de culpa. O eco da última frase de Ricardo ainda reverberava na sala, impregnando cada canto com o terror iminente. Antes que alguém pudesse responder, um rugido profundo cortou o ar. Era como se a casa estivesse viva, uma entidade própria, e a madeira rangia sob o peso das revelações. A sombra à porta de repente emitiu um brilho, uma luz que parecia pulsar em um ritmo sobrenatural. E então, em um movimento frenético, a sombra tomou forma, e a criatura que emergiu era Clara. Mas não a Clara que Sofia conhecia. As feições eram as mesmas, mas os olhos refletiam outra coisa, um abismo de dor, e ao mesmo tempo, um triunfo sombrio. "Você não sabe, Sofia. Não sabe do que nossa mãe realmente fez para nos manter seguras." A voz dela soava distante, como se não fosse mais ela, mas alguém que havia tomado seu corpo. Sofia massageou a têmpora, sentindo um nó se formar na garganta. "Clara, o que você..." Todo o seu ser desejava entender. O choque a paralisava. "Eu fui sacrificada." Clara gritou. "O que você vê aqui é o resultado do pacto dela. Ela me vendeu para a escuridão, e eu voltei para trazê-la de volta." Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. A revelação cortou como uma faca. Helena parecia desmoronar, recozinhando todos os segredos que manteve por tanto tempo. "Não, Clara. Isso não é você. Mas agora sou eu, e estou aqui para revelá-la, para acabar com a mentira." As palavras de Clara soavam como um populoso clamor, distantes, porém cheias de vida. Aquela não era sua irmã, mas uma sombra do que ela uma vez foi. A tensão era insustentável. Todos olhavam, esperando que algo acontecesse. O rosto de Ricardo se transformou em uma versão horrenda, as sombras e as luzes dançando ao redor dele, cada vez mais imersos nessa reviravolta de horror. "E pelo que se pode ver, a escolha está diante de você, Sofia. Mensagens trazidas por um sacrifício nunca são isentas." "Que escolha?" Sofia gritou, sentindo-se presa em um labirinto de medos. "Que verdade é essa?
O que fizeram com você? O desespero a empurrava para enfrentar aquela realidade distorcida. Tome cuidado com sua escolha. A sombra de Ricardo sussurrou, caminhando cada vez mais para frente. O mundo à sua volta começou a desmoronar sob o impacto da verdade. A cozinha estremeceu com a revelação. Uma sombra carrega sempre um peso, e o seu será decidir entre salvar sua mãe ou buscar o perdão por sua irmã. Os olhos de Sofia se arregalaram e suas mãos começaram a tremer. Como poderia viver em um mundo onde sua mãe sacrificou Clara? Como poderia perdoá-la? E o que faria se Clara não fosse mais Clara? A resposta parecia distante, e o medo tomou conta. A escolha foi nunca estar sozinha. A figura de Clara murmurou. Ouvindo a frase ecoar na escuridão crescente, Sofia sentiu seu coração acelerar. O peso da escolha que estava prestes a fazer estava quase se tornando palpável. E quando olhou para o que uma vez foi sua família, soube que a verdadeira batalha estava prestes a começar, e ela estaria no centro de tudo. A sombra se solidificou, e a figura de Ricardo começou a ganhar uma forma grotesca, uma versão distorcida de quem ele foi. Os olhos dele refletiam um vazio que enviava um frio arrepiante pela espinha de Sofia. Sentiu que o chão sob seus pés era um terreno instável, ameaçando desabar a qualquer momento. Ricardo, ela sussurrou, incapaz de processar. Isso não era só um retorno, era uma transformação em algo aterrorizante. O que antes era um amigo, agora parecia ser um portador de segredos obscuros. Papéis de luz e trevas se misturavam, dando vida a um pesadelo cada vez mais insustentável. Uma energia densa invadia a cozinha. O que você quer? Sua voz tremia, quase sufocada pelo pânico. Clara, ao seu lado, se segurava como se sua proximidade fosse um abrigo. Helena parou, pálida, em estado de choque ao tentar entender a cena que se desenrolava. Ricardo sorriu, mas não era um sorriso amigo. A forma dele pulsava com uma intensidade inumana. As verdades que vocês nunca souberam vão ser reveladas agora. A verdade que sua mãe escondeu é muito mais sombria. Sofia olhou para Helena. O que ele quer dizer com isso? O olhar da mãe estava perdido em um abismo de medo, mas também de culpa. O eco da última frase de Ricardo ainda reverberava na sala, impregnando cada canto com o terror iminente. Antes que alguém pudesse responder, um rugido profundo cortou o ar. Era como se a casa estivesse viva, uma entidade própria, e a madeira rangia sob o peso das revelações. A sombra na porta de repente emitiu um brilho, uma luz que parecia pulsar em um ritmo sobrenatural. E então, em um movimento frenético, a sombra tomou forma. E a criatura que emergiu era Clara. Mas não a Clara que Sofia conhecia. As feições eram as mesmas, mas os olhos refletiam outra coisa. Um abismo de dor. E ao mesmo tempo, um triunfo sombrio. Você não sabe, Sofia. Não sabe do que nossa mãe realmente fez para nos manter seguras. A voz dela soava distante, como se não fosse mais ela, mas alguém que havia tomado seu corpo. Sofia massageou a têmpora, sentindo um nó se formar na garganta. Clara, o que você... Todo o seu ser desejava entender. O choque a paralisava. Eu fui sacrificada, Clara gritou. O que você vê aqui é o resultado do pacto dela. Ela me vendeu para a escuridão, e eu voltei para trazê-la de volta. Um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. A revelação cortou como uma faca. Helena parecia desmoronar, recusando-se a aceitar. Não, Clara, isso não é você. Mas é, agora sou eu e estou aqui para revelá-la, para acabar com a mentira. As palavras de Clara soavam como
Um clamor, distantes, porém cheias de vida. Aquela não era sua irmã, mas uma sombra do que ela uma vez foi. A tensão era insustentável. Todos olhavam, esperando que algo acontecesse. O rosto de Ricardo se transformou em uma versão horrenda. As sombras e as luzes dançando ao redor dele, cada vez mais imersos nessa reviravolta de horror. E pelo que se pode ver, a escolha está diante de você, Sofia. Mensagens trazidas por um sacrifício nunca são isentas. Que escolha? Sofia gritou, sentindo-se presa em um labirinto de medos. Que verdade é essa? O que fizeram com você? O desespero a empurrava a enfrentar aquela realidade distorcida. Tome cuidado com sua escolha. A sombra de Ricardo sussurrou, caminhando cada vez mais para frente. O mundo ao seu redor começou a desmoronar sob o impacto da verdade, e a cozinha estremeceu com a revelação. Uma sombra carrega sempre um peso, e o seu será decidir entre salvar sua mãe ou buscar o perdão por sua irmã. Os olhos de Sofia se arregalaram, e suas mãos começaram a tremer. Como poderia viver em um mundo onde sua mãe sacrificou Clara? Como poderia perdoá-la? E o que faria se Clara não fosse mais Clara? A resposta parecia distante, e o medo tomou conta. Mas você não precisa escolher sozinha. Uma nova voz cortou a tensão, surgindo do fundo. Era Daniel. Ele avançou, os olhos cheios de algo que Sofia nunca tinha visto. A escolha não é apenas sua. Todos nós estamos presos neste ciclo. Como você pode saber? Clara gritou, a sombra dela se movendo. Você está tão perdido quanto todos nós. Não, você não entende, Daniel prosseguiu, a voz balançando entre a determinação e a fraqueza. Eu também fiz um pacto, mas o meu era diferente. A sala parou. O tempo parecia congelar. Você, o que fez? Helena perguntou, a voz trêmula. Eu não apenas aceitei o pacto, eu criei um. As palavras de Daniel cortaram o ar como um golpe. Eu fiz isso para nos proteger de algo muito mais sombrio que se esconde nas sombras. Os rostos se tornaram máscaras de choque. O peso da revelação era insuportável. Sofia não sabia mais em quem confiar. As verdadeiras naturezas que emergiam eram confusas e assustadoras. Então, tudo isso foi uma armadilha? Você nos criou como peões? O ar estava ficando mais pesado. A sensação de desespero dominando o espaço. Foi para o nosso bem, eu prometo, Daniel implorou, mas sua verdade soava vazia. Era impossível distinguir o que era real e o que não era. O medo se espalhava entre eles, como uma névoa densa, e Sofia percebeu que as sombras em cada um deles pareciam se agitar, ansiosas por se alinhar à nova escolha. Enquanto a verdade se formava, Sofia sentiu que a verdadeira batalha estava apenas começando, pois as consequências do que estava prestes a escolher poderiam transformá-las para sempre. Uma sensação de queimar se instalou no ar, deixando uma pergunta sinistra pairando. Quem realmente era o verdadeiro inimigo? A sombra se solidificou e a figura de Ricardo começou a ganhar uma forma grotesca. O ar ficou pesado, e o frio na sala era tão intenso que Sofia mal conseguia respirar. Ricardo, ela sussurrou, a mente girando. O que ele havia se tornado? O que uma vez foi um amigo estava agora se transformando em um pesadelo. Espere, o que você está dizendo? Clara, ao lado dela, levantou a voz, mas a confiança estava evaporando. Isso não faz sentido. O pacto não foi apenas dela, Ricardo sussurrou, a voz se fragmentando. Foi de todos nós. A verdade é que você nunca soube da parte que seu pai teve
na escuridão que nos cerca. Sofia se endireitou, os olhos se arregalando. O que você quer dizer com isso? A expressão de Clara se contorcia entre a confusão e o medo. Ricardo se aproximou mais, a sombra ao redor dele mudando, pulsando. O sacrifício que Helena fez não foi só por sua irmã, foi também para encobrir o que Daniel realmente é. As palavras saíram como um grito em meio a um sussurro. As paredes pareciam estremecer. Sofia olhou para o pai, seus olhos cheios de uma intensa estranheza. O que está acontecendo, pai? Sua voz tremia e ela sentiu o chão vacilar sob seus pés. Daniel, pálido, iscou algumas vezes. Sofia, eu... Você o quê? Clara cortou, a tensão no ar crescendo como uma tempestade. Você fez um pacto e agora está culpando nossa mãe por isso? Verdade é mais complexa, querida. As palavras de Daniel soaram como se ele estivesse tentando remendar um cristal quebrado. Eu fiz um acordo para proteger a nossa família, e isso envolvia sacrifícios que eu não imaginei que teríamos que pagar. O olhar dele era vazio, como se um peso inominável estivesse esmagando seus ombros. Sofia estendeu a mão, implorando por respostas, mas uma explosão de luz cortou a sala. A cozinha se iluminou temporariamente, revelando figuras indistintas, sombras familiares. Olhos sombrios as observavam. Não eram apenas entidades, eram pessoas. Pessoas que se foram. Pessoas que volta e meia lhes apareciam em pesadelos e lembranças. É isso que o pacto custou. A voz de Ricardo ecoou e a figura dele mudou, distorcendo-se em algo ainda mais grotesco. Nós estamos todos entrelaçados nesse ciclo de dor. E você precisa decidir. Você quer quebrar o ciclo ou deixá-lo continuar? A energia na sala mudou. Sofia se virou para a mãe, que agora parecia perder a firmeza, uma sombra da mulher que ela conhecia. Mãe, você sabia sobre isso? Sobre o meu pai? O que ele realmente é? Helena fechou os olhos, a respiração curta. Eu fiz o que era necessário, ela disse, mas a voz tremia. Necessário como? A raiva de Sofia crescia. Proteger sua família ou salvar você mesma. E nesse momento, a figura de Daniel começou a se desfazer. Como se ele fosse feito de fumaça. Sofia! Ele gritou. E antes que ela pudesse responder, ele desapareceu, engolido pela sombra. E o silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O peso da traição e do segredo pairava como um nevoeiro. Clara, o que está acontecendo? Sofia estava apavorada, o pânico crescendo dentro dela. Nós precisamos entender. Não podemos ficar aqui. Clara insistiu, sua voz subindo em pânico. Esses não são segredos que podemos lidar sozinhas. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra se formou mais uma vez. E dessa vez, não era apenas Ricardo ou Clara. Era um ser imenso e emaranhado em dor, refletindo a verdadeira essência das mentiras que prendiam sua família. Vocês não podem escapar da verdade, sussurrou a sombra. É hora de enfrentar a escuridão que carregam. É hora de ver quem são de verdade. Sofia sentiu como se o mundo ao seu redor estivesse girando. Tudo o que acreditava ser sua vida agora se transformava em cinzas. E a escolha que teria que fazer logo se tornara um terror ainda mais profundo. Clara, ela começou, mas a sombra se adensou, engolindo tudo ao redor, enquanto a sensação de que algo devastador estava prestes a acontecer inundava a sala. E enquanto tudo se tornava um borrão, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era ela? E como seria o restante de sua história? A escuridão estava se espalhando,
e a resposta parecia mais distante do que nunca. A sombra se solidificou, e a figura de Ricardo começou a ganhar uma forma grotesca, refletindo não apenas a dor de um passado sombrio, mas também a confusão que permeava a mente de Sofia. "Por que você está fazendo isso?" Sofia gritou, a voz tremendo. Clara, ao seu lado, estava tão paralisada quanto ela, a tensão envolvendo-as como um manto de frio. "Porque a verdade precisa ser revelada", Ricardo respondeu, sua voz agora uma sinfonia de ecos distorcidos. "Vocês não podem continuar vivendo na ignorância." O ar ao redor parecia pulsar com a força dos segredos que estavam prestes a emergir. Um eco profundo reverberou pelas paredes, e Sofia sentiu seu coração acelerar. Havia tanto medo e dor ali, mas no fundo, também havia um fio de esperança. "O que você sabe sobre meu pai? Por que está tudo tão misturado?" A cada palavra, ela lutava contra a maré de confusão que a envolvia. "Pai, ele é parte do labirinto. E sua mãe fez um pacto para que vocês não soubessem." A revelação cortou como uma faca, fazendo Sofia estremecer. Ela olhou para Helena, que se recuava como se estivesse sendo empurrada para uma verdade muito pesada. "Eu fiz o que precisava ser feito", Helena exclamou, a voz dela ardendo de desespero. "Eu só queria proteger vocês." Mas Sofia não queria proteção baseada em mentiras. "Clara é minha irmã. Não posso aceitar o que você fez." A indignação crescia, pulsando como uma chama viva. Clara, em resposta, começou a se distorcer, e o rosto dela mostrou sinais de visível sofrimento. "Você não entende, Sofia. O que sua mãe sacrificou foi para garantir a nossa segurança, para nos manter longe da escuridão." O desespero na voz de Clara era palpável. "Mas agora, a escuridão se aproxima, e não podemos mais fugir dela." O tremor na cozinha aumentou, e a sombra de Ricardo se pulsava, batendo contra as paredes. Sofia sentia que o chão abaixo dela estava se desfazendo. "A escolha está diante de você, Sofia," ele sussurrou, quase suave. "Você pode quebrar o ciclo ou permitir que isso continue por gerações." Um silêncio mortal tomou conta da sala. O peso das decisões pairava no ar. Sofia olhou de Clara para Helena. Não havia como evitar. Uma decisão precisava ser tomada. "Se eu romper esse ciclo, quais serão as consequências?" "A única coisa que você perderia", Ricardo respondeu, um brilho de insanidade nos olhos, "são as mentiras que sustentaram sua vida." E nesse momento tudo se tornou claro para Sofia. O significado do peso de sua escolha, o papel de cada um, o sacrifício, e finalmente o amor que ela tinha por sua família, que estava prestes a ser testado. Com coragem crescente, ela deu um passo à frente. "Vou enfrentar essa escuridão. Juntas, nós enfrentaremos." Ela olhou para Clara e depois para Helena, sentindo que, apesar do espectro do horror, a luz da verdade poderia ser um caminho para a salvação. E assim, com um grito firme, Sofia fez sua escolha. A energia na sala explodiu, um jorro de luz e sombras colidindo em uma dança frenética. O chão saiu do lugar, e em um instante quase eterno, tudo se fez em um turbilhão de luz e escuridão. Quando o tumulto acalmou, Sofia se viu de pé em um campo iluminado, um lugar que parecia ser a essência do que a vida poderia ser. Na sua frente, Clara e Helena estavam ali, transformadas, mas ainda reconhecíveis. Não havia mais sombras, apenas um brilho suave envolvendo-as. "Você fez isso", Clara falou, seu sorriso sincero agora. "Estamos livres." Sofia sorriu, um alívio varrendo seu ser, mas no fundo, uma dúvida persistia. O que aconteceria agora? O passado realmente havia sido deixado para trás? Ou as sombras estavam à espreita,
esperando para voltar. Enquanto as três se abraçavam, uma voz ecoou ao longe, sussurrando palavras de esperança e receio. A batalha pode ter sido vencida, mas a guerra, contra as sombras internas, essa ainda estava apenas começando. E com isso a cena desvanecia, deixando no ar uma pergunta. Como seria o novo começo para Sofia e sua família? A luz brilhava, mas as incertezas se acumulavam à sua volta, como um símbolo de que tudo estava em constante transformação. E agora, antes de encerrarmos, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. A sua participação faz toda a diferença.